Do Fluminense, o João Pedro fez valer uma das leis mais sagradas do futebol, a lei do ex. Marcou 2 vezes, aliás, segundo gol, que golaço que ele fez. E o Chelsea eliminou o Fluminense da Copa do Mundo. O Fluminense até teve uma chance interessante, quando estava 1-0. Cucurella salvou ali em cima da linha. E teve um pênalti que foi marcado, mas depois foi cancelado, depois de revisão do VAR, que também é assunto aqui da gente. Essa queda do Fluminense com gols marcados pelo João Pedro você acha que um choque de realidade para o futebol brasileiro, Lívia? Sim, né? Sim, com certeza. Até porque a contratação aconteceu no meio do Mundial, né? É algo que a gente não teria visto aqui, porque, assim, um momento muito delicado, né, financeiramente dos clubes. Esse meio de temporada costuma ser uma janela mais de vacas magras. Enquanto isso, na Europa, né, rola ali uma grana absurda para você poder investir. E esse rapaz, né, o João Pedro, cria de Xerém, joga muita bola, tem que ter espaço na seleção, na minha visão, assim, já chegou mostrando seu cartão de visitas no Chelsea de uma forma espetacular. Eu acho que a gente tem que ficar animado com o que ele vai render para o Brasil, né? Ainda é um menino jovem, tem bastante lenha para queimar e joga muita bola. Eu achei muito interessante também o fato dele não ter comemorado. Eu esperava que ele fosse comemorar, mas ele teve aí um momento de respeito também muito legal pelo Fluminense. Ele fez uma declaração legal também, que ele falou assim, o Fluminense precisava muito dessa vitória, né? Seria muito legal para o Fluminense, seria muito importante para eles. Mas eu sou jogador, eu preciso fazer gol, sou pago para isso e tal. Quase que lamentando o fato de ter jogado para caramba e amassado o Fluminense e o João Pedro. Mas é curioso, não só o fato de ele sair de Xerém, né? Mas os valores que ele foi para o Chelsea, isso escancara o abismo, né, Danilo? O Chelsea colocou no começo, aliás, contratou e colocou no banco, no meio da competição, sem poder treinar com um jogador, um cara que vale quase 400 milhões de reais. E até há pouco a gente estava de boca aberta porque o Palmeiras tinha contratado um jogador de 25 milhões de euros, né? Então, assim, é muita diferença. Claro que o dinheiro não resolve tudo, então a gente sabe que o dinheiro ele te dá muitos caminhos, não resolve tudo, mas faz muita diferença, né? Você ter jogadores desse jeito, e aí você via o Chelsea começar a revezar seus jogadores e era totalmente outro nível em relação ao que tem o Fluminense, ainda mais com as ausências do Martinelli, do Freitas, teve que jogar com o Thiago Santos numa linha de 3, então estava muito abaixo mesmo, a diferença técnica, a diferença de banco era muito grande. Então a gente vai olhar e a gente olha do jogo do Palmeiras para o Chelsea, por exemplo, o Delap não jogou, aí jogou o João Pedro, o Caicedo voltou, o Cano não conseguiu arrumar nada, não conseguiu fazer. Teve a boa jogada que a bola parou em cima da linha, ele fez o pivô, mas assim, tirando isso, nada. Ele era jantado, como diz a expressão atual, pelos zagueiros do Chelsea. Então, realmente ficou bem clara a diferença, ainda mais entre Fluminense e Chelsea, mas que eu já imaginava que poderia ser assim, né? A gente estava dando um crédito para o Flu, porque o Fluminense ganhou da Inter de Milão de uma maneira que ninguém esperava, enfrentou bem o Borussia, era o brasileiro que foi para lá com a menor expectativa, então a gente dava um crédito, né? De repente pode aprontar para cima do Chelsea, mas como quem acompanha aqui, eu já tinha dito, já imaginava assim o Chelsea favorito, o Chelsea com uma capacidade técnica melhor, apesar do chororô dos 60 e poucos jogos do Maresca. Pois é, teve isso também. Agora, para vocês dois, assim como a gente falou do Palmeiras, poderia ter conseguido e tal, era possível o Fluminense fazer mais do que fez contra o Chelsea? Eu já falo a minha opinião, acho que não. Jogando o jogo jogado ali, sinceramente, o Fluminense teve lá um brilhareco, mas o Chelsea para mim foi tão melhor que só perdeu 200 gols, vamos falar a real. Mas enfim, o que você acha, Lívia? É isso, tô com você, Tironi. E tem um ponto também que a gente já tinha comentado, né, no programa de ontem, a respeito da intensidade, né? A gente sabia que com os desfalques seria bem mais difícil para o Fluminense encarar esse Chelsea, ainda mais ali, né,
defensivamente, e o segundo tempo escancarou isso, né? O Renato precisou optar pelo Hércules ali, que é um cara que costuma dar uma intensidade maior no segundo tempo, e aí no segundo tempo não tinha quem colocar, faltou banco de reservas para o Fluminense. Enquanto isso, do outro lado, o banco de reservas tranquilo, né? E também retorno do Moisés Caicedo. Então, a gente viu ali a intensidade daquele meio de campo do Chelsea, que, como disse muito bem agora o Danilo, jantou o ataque do Fluminense. Não teve jeito de acompanhar o ritmo físico. Isso sem falar, obviamente, da questão geracional, né? Jogadores mais jovens, com uma performance física melhor. O Fluminense se mostrou cansado, né? Se mostrou um time cansado no segundo tempo e aí realmente não deu jeito ali de segurar o Chelsea. Poderia, Danilo? Não, acho que não. Acho que fez o que dava para ter feito mesmo. Criou a oportunidade quando o Chelsea deu uma única vaciladinha ali, que foi a bola em cima da linha do Cucurella. Mas acho que, pelo que a gente sabe do elenco do Fluminense, pelo que o Fluminense faz, eu acho que jogou o que poderia. De novo, a gente estava dando crédito porque o Fluminense surpreendeu. Mas é diferente. E eu acho que não teve uma questão... A gente elogiou as estratégias do Renato Gaúcho para ganhar as últimas partidas e acho que contra o Chelsea foi o que dava para ter feito também nesse sentido. E aí, só que assim, você vê o João Pedro acertar... Você falou do segundo, que foi um golaço. Para mim, acho que o primeiro foi ainda mais golaço. Que ele chapa, assim, tira do Fábio. Foi realmente um tapa nojento e sem chance nenhuma para o Fábio. E depois o jogo estava praticamente resolvido. E agora posso fazer aqui um testemunho. Eu estava assistindo ao jogo, normalmente a gente assiste da cabine de imprensa, que é tudo fechada, né? Aqui no estádio MetLife. Então a gente não sente tanto o clima, o calor, até o grito do estádio, mas estou falando mais da temperatura mesmo. Só que ontem eu estava assistindo de um outro lugar e que era aberto e que dava para sentir muito mais como estava o ambiente e tal. E, cara, eu tava na sombra, embaixo de um concreto, teto, assim, não tava no sol nem nada, e tava calor pra caramba, na sombra. Uma hora durante o jogo eu peguei o celular pra olhar, tava 35 graus e a sensação térmica 39. Isso é matador pros dois times, mas por incrível que pareça, ontem parece que o Fluminense sentiu isso mais do que o Chelsea. Bom, vai ser uma questão importante para a Copa do Mundo, né? Se tiver esse calorão no ano que vem na Copa do Mundo, serviu como teste também o que vem por aí. Você falou do celular, Danilo. Um amigo meu, mexicano, que na verdade é amigo de um amigo meu, estava no jogo, assistindo o jogo. E ele mandou uma foto do celular dele, do iPhone dele, e aí estava com aquele aviso: o telefone não pode funcionar porque está muito... vai para um lugar mais frio porque aqui não funciona. Simplesmente isso. Estava 38 graus ali e aí foi sofrimento, foi grande para todo mundo ontem. Até achei que o Chelsea deu uma cansadinha depois, mas estou com o Danilo. Parece que o Fluminense ficou mais cansado. Acho que porque tinha menos jogador, né? Começa a trocar o Chelsea. Tinha que correr atrás da bola, né? A partir do momento que o Chelsea abre o placar, quem tem que correr atrás da bola sofre mais. Exatamente. Bom, sigam dando mensagem na nossa enquete, está sendo muito elogiada aqui. Muita gente falando que é ruim a enquete, mas muita gente falando que é boa, e eu acho boa mesmo, viu? Quem teve a maior agenda positiva no Mundial de Clubes? Botafogo, ganhei do PSG, Flamengo, encarei o Bayern, Palmeiras, dava para ganhar do Chelsea, ou Fluminense, fui mais longe. Vocês querem votar ou vocês não querem se comprometer? Eu já votei. Eu voto. Qual foi o seu? Foi a maior agenda positiva, você achou? E você? Não, para mim a maior agenda positiva no sentido do que diz o Mauro, né? Não agenda positiva de verdade, né? Então, no sentido do Mauro, para mim... É uma ironia. Ainda tem a ironia. É a ironia. Tá. E aí, quer mudar o seu voto? Então vota de novo aí, Lívia. Então eu acho que eu vou com o Botafogo. Ganhei do PSG. Uhum. E você, Danilo? Do jeito que foi formulada a enquete, eu vou com o do Flamengo. Porque o Flamengo não encarou o Bayern. Eu tô com você. Eu também acho que tem uma agenda positiva do Flamengo que foi reformada ontem com... Não, só a gente ganhou do Chelsea. Pera aí. Se tivesse ido pro outro lado da chave, era campeão. Renato Maurício Prado não me teve? mandou a mensagem.
assim que acabou o jogo ontem, Renato Maurício Prado. Amigo, só nós ganhamos do Chelsea. Ele já tinha mandado isso depois. Pô, se isso não é agenda positiva, eu não sei o que é, meu amigo. Ah, mas também, peraí, Botafogo também teve a questão. Saudita, né? Hã? Falei pro Renato Maurício Prado, toma cuidado para não ser a Arábia Saudita, né? Que ganha do campeão e fica lá comemorando. Pois é. E aí, que nem a Arábia Saudita fez com a Argentina. Mas diga, Lívia. Tem uma questão aí do Botafogo também, porque o PSG foi, né, com reserva, sem Teve seus todas as principais questões. jogadores. E aí, assim, e encarando também, pelo menos ali na minha visão, gente, fazendo um jogo bem abaixo, psicologicamente falando. Então, acho que dá pra encaixar um pouco dos dois aí, né? Nessa questão, a gente vai falar mais do jogo do Fluminense, mas nessa questão tem o debate sobre a intensidade que o Chelsea encarou as partidas. Eu acho que a primeira fase é uma outra coisa. Aliás, era uma outra coisa para todos os times, quase, os europeus. Estavam todo mundo ali na marcha, na segunda marcha no máximo. Todos. E aí, à medida que o campeonato foi indo para o mata-mata, aí a coisa mudou de figura. Para mim, foi isso. Para mim, foi... Eu também acho. Não sei o que vocês acham. Concordo 100%. Todos concordam. Eu acho que é bem por aí também. E a gente vai olhar a diferença, o Chelsea, né, assim, não é que nem ontem disse o Rodrigo com a gente aqui, né? Nossa, o Maresca transformou ele em primeira prateleira. Não é isso que a gente está falando. O Chelsea continua, para mim, atrás de quem ganhar hoje, PSG ou de Real Madrid. O Chelsea continua não sendo primeira prateleira. Não é isso que eu estou dizendo que transformou em primeira prateleira de uma hora para outra. Mas a intensidade... Ah, não, mas o Chelsea bateu bastante contra o Flamengo. Não estamos aqui falando de você querer bater. Não, não é isso. É do jeito que rodou o jogo. O Chelsea fez 1-0 no erro do Wesley e acalmou, ficou tranquilo. Quando foi ver, o Flamengo passou por cima. E o Chelsea sofreu contra o Palmeiras, contra o Flamengo e ontem contra o Fluminense, mas com o placar favorável conseguiu controlar, sofreu fisicamente no final das partidas. Então, contra o Flamengo, para mim, foi totalmente outra rotação. Eu acho que o mata-mata mostrou um Chelsea diferente. Vale destacar, né? O João Pedro, que fez o que fez nos 2 últimos jogos e vai para o Chelsea, já está no Chelsea e já fazendo gol. Pode ser um alento para a seleção brasileira, considerando que temos uma crise de centroavante, Lívia? Ah, com certeza. Eu já estou fazendo aqui a minha campanha. Quero ver, inclusive, se possível, nessa próxima data FIFA, João Pedro aí entre os chamados, porque jogou muita bola, tem muito recurso, habilidade e a finalização, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje da seleção brasileira. Finalizar, como disse o Danilo, um tapa com nojo, né? Fazia muito tempo que eu não via um atacante brasileiro fazendo esse tipo de apresentação, assim. Então, realmente me surpreendeu bastante. A gente já sabia, né, que tinha muita qualidade, já chegou badalado, né, pelo nível de contratação, os valores envolvidos, mas realmente me surpreendeu muito a atuação dele. Eu acho que tem uma porta aberta aí para a seleção brasileira. Nos últimos tempos, Danilo, tiveram passagens pela seleção brasileira como centroavante o Endrick, Evanilson, Gabriel Jesus, Igor Jesus, Matheus Cunha, Pedro, Richarlison e o próprio João Pedro. Nessa disputa aí, você acha que na fotografia ele está mais bonito? Agora, eu estava vendo ontem o noticiário daqui, o local, o noticiário dos Estados Unidos também, e aqui tem muito torcedor do Chelsea e tal, né? E aqui eles estavam elogiando o João Pedro, na sua primeira partida como titular, já faz 2 gols numa semifinal de Copa do Mundo e tal. Isso obviamente que é um cartão de visitas. Ele já estava sendo monitorado e convocado, foi inclusive convocado pelo Dorival, né? Eu acho que é um jogador, sim, que pode agregar ao time, pode dar uma opção diferente, porque ele também não é um 9-9 que fica ali parado dentro da área, basta ver os 2 gols que ele fez, é um 9 diferente. Agora, temos que ver como vai ser montado esse esquema do Ancelotti, né? Para ver se ele vai conseguir encaixar, mas é uma boa opção para ser testado. Ainda não acho que já beleza, resolveu dar 9 para ele e acabou, mas é uma luz no fim do túnel. Olha,